O título deste artigo foi intitulado Sistema Único de Saúde para os Psicólogos: Crenças influenciadoras de práticas. Tem como autora principal Francisca Marina de Souza Freire Furtado e colaboradores. Na introdução, o artigo abordou o Sistema Único de Saúde no Brasil, que se trata de uma política pública e de Estado sobre a saúde da população brasileira e que tem como princípios guia de sua Constituição a universalidade, a equidade e a integralidade. O SUS, seu atendimento, tem como porta de entrada a atenção básica, por meio também da estratégia Saúde da Família. Nesses espaços, tem-se ainda, fazendo parte do território de assistência à saúde da população, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, do qual fazem parte alguns psicólogos e outros profissionais. No caso da psicologia no SUS, tem sido uma luta para a inserção desse profissional atuar no âmbito das políticas públicas de saúde, sobretudo através do SUS, e mais recentemente foi garantida a inserção desse profissional como fazendo parte dessa rede de assistência à saúde. Então, trata-se de um campo de atuação em crescimento, onde há um desenvolvimento de práticas concernentes aos princípios e diretrizes do SUS, com base no conhecimento e reflexão acerca de suas propostas. No entanto, ainda se verificam deficiências no sentido da formação dos psicólogos, que trate já desde a graduação questões concernentes às políticas públicas sociais, às políticas públicas de assistência à saúde, do próprio SUS, né, e modos de atuar dentro do Sistema Único de Saúde. Tem sido, então, um desafio para a formação profissional dos psicólogos. Assim, o objetivo deste trabalho, que fez parte de um estudo de uma dissertação de mestrado, teve como objetivo analisar as crenças que os psicólogos que trabalham em instituições de atenção básica possuem sobre o SUS, verificando se essas crenças se adequam aos princípios e diretrizes desse sistema único. Tratou-se de um método qualitativo, que se utilizou de entrevistas, né, com participantes que atuavam na atenção básica da cidade de João Pessoa, na Paraíba, Brasil. Participaram 20 psicólogos com idade variando de 23 a 59 anos, sendo 15 mulheres e 5 homens. Como instrumento, utilizou-se um questionário sociolaboral e entrevista semi-estruturada. As entrevistas foram gravadas mediante a autorização dos participantes e, claro, o projeto deu início após a aprovação do mesmo pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba. A aplicação dos instrumentos se deu de forma individual e no local de trabalho dos participantes. Em relação aos dados sociodemográficos, utilizou-se estatística descritiva, como frequência, média e desvio padrão em relação às idades, e as entrevistas foram analisadas com base no modelo de análise categorial temática proposta por Figueiredo. Em relação aos dados sociodemográficos, 15 participantes se declararam solteiros, com tempo de trabalho atuando no SUS acima, inclusive, de 10 anos. Ou seja, 12 participantes já atuavam no SUS há mais de 10 anos e 12 participantes tiveram como formação no curso de psicologia, seu estágio de formação foi na área clínica. Foram 6 psicólogos de unidades básicas de saúde, 4 de unidades de saúde da família e 10 apoiadores matriciais, fazendo parte aí do NASF. Em relação às crenças, os resultados, a partir da análise dos relatos dos participantes, foram distribuídos em duas grandes categorias. Uma sobre os pontos positivos acerca do SUS e a segunda sobre os pontos negativos acerca do SUS. Para cada categoria, foi analisadas as respostas e comparadas, né, as respostas dos psicólogos que trabalhavam nas unidades básicas de saúde e nas unidades de saúde da família e em relação aos relatos dos participantes que trabalhavam no NAS, ou seja, no como apoiador matricial. Então, em relação aos pontos positivos do SUS, para os psicólogos das unidades básicas de saúde, de modo geral, o que eles destacam como positivo foi em relação à melhoria no atendimento,
né? Muitas vezes também a questão do acesso das pessoas aos hospitais e tendo em vista aí um maior critério também de prioridade, o que melhorou muito a questão da gestão das demandas. Uma outra questão que ele destaca é que a própria existência do SUS já é um ponto positivo, sobretudo quando se considera que no Brasil, antes da década de 80, ou seja, da Constituição de 1988, nós não tínhamos uma política pública de saúde. Então, a saúde pública, enquanto um direito do cidadão brasileiro, ele só passou a constar na Constituição a partir de 88. Então, a existência por si só, para alguns psicólogos, já é um avanço no sentido dessas políticas. Em relação aos apoiadores matriciais, estes psicólogos destacaram como ponto positivo a maior aproximação com a comunidade. Então, o PSF, por exemplo, teria esse papel importante no sentido de aproximar os serviços de saúde da população. E, além disso, a própria questão da democratização do acesso aos serviços de saúde, onde esses psicólogos do NAS destacaram um movimento de luta democrática, uma política pública, né, procurando aí distribuir a questão da equidade do acesso aos serviços de saúde. Então, alguns participantes destacaram a dimensão política do SUS. Em relação aos pontos negativos, os psicólogos das unidades básicas de saúde, eles dizem que o SUS para eles foi só uma mudança de sistema, onde para ele efetivamente não se mudou muita coisa, uma vez que ainda há dificuldade do ponto de vista do atendimento, da dignidade das pessoas, quando se verifica o mau atendimento em muitas instituições, por exemplo, hospitalares. Então, as falas, do ponto de vista negativo dos participantes, destacaram aspectos como relacionados às questões estruturais do sistema, muita coisa ainda precisa ser avançada, o desconhecimento acerca dos princípios e diretrizes do SUS por parte dos profissionais que atuam nesses espaços. E, além da associação do SUS, muitos participantes colocaram o SUS apenas como uma gratificação salarial, que eles percebem que existe porque aparece no contra-cheque, como foi falado pela participante 11 quando disse: o SUS é uma coisa que até hoje eu não entendi muito bem. Quando eu trabalhei um ano no distrito, não tinha nada disso. Todo mês o meu SUS estava lá na minha continha. Já em relação aos apoiadores, os psicólogos que atuavam como apoiadores matriciais, para eles o SUS tem como ponto negativo o fato da distância existente entre o que está no papel e o que efetivamente acontece enquanto prática, né? Ou seja, na realidade mesmo. Então, é necessário para esses participantes, se faz necessário questionar essas relações de poder. Muitos serviços de saúde ainda centrados na figura do médico como um modelo hegemônico e ainda muito pautado no modelo biomédico de saúde. Psicólogos também, apoiadores matriciais, relataram aspectos em suas falas, né, crenças associadas, por exemplo, à mudança dos próprios trabalhadores, uma vez que muitos estão lá, mas que se faz necessária a mudança da postura, da compreensão sobre o próprio serviço, a falta de conhecimento e também de se colocar como corresponsável para que o SUS melhore, incluindo aí tanto gestores, profissionais e usuários, para o bom funcionamento do serviço. Então, esse papel da corresponsabilidade. Então, como diz a participante 15, as pessoas não se sentem participantes desse sistema e isso não é uma coisa só do SUS. Os usuários chegam só para reclamar. Então, os apoiadores matriciais destacam muito a importância da corresponsabilidade para que o SUS possa dar certo, além do desconhecimento e falta de compromisso com a política. Então, eles destacam isso ainda muito forte. Então, de modo geral, quando se compara as falas dos psicólogos que estão nas unidades básicas de saúde e na estratégia de saúde e família, quando comparado com os apoiadores matriciais, verificou-se que há uma maior apropriação dos psicólogos, apoiadores matriciais, dos conceitos que envolvem o SUS do que quando a gente compara com os psicólogos clínicos, por exemplo. Parte dessa explicação está atrelada, por exemplo, ao fato de que os apoiadores matriciais possuem incentivos da gestão local para a realização, por exemplo, de capacitação e de cursos sobre SUS, o que não se verifica com os psicólogos que estão na atenção básica. Além disso, há a realização de atividades interdisciplinares que vão além da clínica psicológica tradicional. Por último, destaca ainda como explicação dessa diferença, críticas com relação à formação em psicologia que acenam para a necessidade de mudança. Então, os resultados também indicaram isso, já que muitos dos psicólogos colocaram que
E a informação sobre SUS eles não tiveram durante o período da sua graduação, como diz a participante 2. A nossa formação é totalmente voltada para a área clínica. As outras especialidades a gente vê alguma coisa, mas é muito por cima. A gente é meio que induzido para a faculdade para ir para a clínica. Eu não vi praticamente nada sobre o SUS na minha graduação. Como conclusão, destaca-se que a forma como esses dois grupos de psicólogos percebiam e vivenciavam o SUS, de certa forma, podem influenciar suas práticas, né? Então, se faz necessário uma melhor formação, né, ou capacitação desses que já estão atuando no serviço sobre os princípios e diretrizes do SUS, tendo em vista a maior eficácia da sua atuação. Também pensar como a psicologia enxerga o SUS requer maiores debates do que apenas a simples inserção da profissão num campo de atuação. Então, implica também na formação. O conhecimento também apresentado pelos participantes levanta questões acerca do compromisso ético e político que esses profissionais devem assumir por uma sociedade mais justa. E por último, apesar dos avanços, muito ainda precisa ser feito. Logo, outras crenças não devem passar despercebidas aos olhos da categoria dos gestores e muito menos dos estudiosos da saúde coletiva. Agradecemos ao CNPq pelo incentivo dado na realização da pesquisa e à Universidade Federal da Paraíba através do programa de mestrado em Psicologia Social.